Queridos irmãos do lar Dom Inácio de Loyola, inicia-se agora uma viagem há mais de 2000 anos atrás, com a pregação do Evangelho de Jesus, na voz do presidente do lar. Boa noite a todos. Não, vamos falar com mais entusiasmo. Boa noite a todos. Boa noite! Aí ficou bom. Bem, meus queridos, meus irmãos, nós vamos hoje viajar no tempo e no espaço divino e veremos uma mensagem muito interessante. Uma mensagem que, se prestarmos atenção na história, ela tem muitos ensinamentos para todos nós essa noite. É claro que é uma mensagem de cura, uma mensagem de libertação, uma mensagem que ela é profunda e não bate assim. Essa história que nós vimos aqui, ela é uma forma romantizada, uma licença poética, mas a história em si vai refletir o que nós vimos na passagem dessa mulher. É isso que nós vamos ver daqui a pouquinho, que antes eu gostaria que vocês cumprimentassem essa pessoa amada que está no seu lado e fala: seja bem-vindo ao lar do Inácio. E se não for amada, também cumprimenta, né? Vamos então. Irmãos, a história de hoje foi escrita por Lucas. E é interessante, quando ele escreve uma história, realmente ela às vezes é repetida com outros evangelistas, principalmente com Marcos. Mas a história dessa noite só ele escreveu. E aí nós nos perguntamos por que só ele foi escrever essa passagem. E eu quero lembrar a todos aqueles que às vezes não acompanham, não sabem, que Lucas foi o evangelista que não conheceu Jesus pessoalmente. Lucas, na sua formação, ele era médico e era sobretudo um cientista, um pesquisador. Lembramos também que Lucas não era judeu, ele era grego. Até que acho que eu vou fazer uma palestra sobre Lucas. Não vou falar tudo sobre ele hoje para vocês não ficarem muito curiosos. E ele, quando ele relata uma história, ele não apenas vai contar uma história porque ouviu dizer. Vejam que ele estava preocupado com a medicina, como grego que ele era, o culto do corpo, o culto da mente. Os gregos e os egípcios tinham a maior medicina da época, mais avançada. Ele ia na fonte daquele milagre. Então ele ia ter um encontro, se fosse com Lázaro, ia tentar encontrar Lázaro. Lázaro, me explica aqui como é que foi e tal. Porque como médico ele queria pesquisar a história que estava ali. Da mesma forma que ele foi até essa mulher que nos dá origem à história dessa noite. Ele foi até ela, ele foi pesquisar sobre ela, ele foi procurar saber como era a realidade da vida dela e o que havia acontecido. Ora, Lucas então ficou impressionado com o relato da história dessa mulher.
tão impressionado que ele decidiu escrever. E até hoje estamos falando sobre ela. E diz o texto sagrado, o evangelista começa nos dizendo que Jesus era um dia de sábado, e no dia de sábado é o dia que, para os judeus, é um dia sagrado, é um dia de oração, é um dia de se dedicar a Deus. Para nós aqui do lar, é a nossa quinta-feira, o dia que nós conversamos com Deus, o dia que nós recebemos a mensagem de Deus, o dia dos tratamentos espirituais. E Jesus, como judeu, isso é importante frisarmos, porque as pessoas pensam que Jesus poderia ser católico, evangélico, espírita. Não. Jesus, na sua formação, ele era judeu. E ele foi à sinagoga no lindo dia de sábado. O sol a pino, o primeiro culto da manhã. E quando ele ia, vinha uma multidão junto com ele. E além disso, iriam as pessoas normais que estavam indo àquela sinagoga. Porque é importante frisar que existia o templo e existiam as sinagogas que eram menores. E que no templo era aquele lugar maior em que se fazia as oferendas, que dava o dízimo, que fazia, muitas vezes o templo servia também como um fórum, quando havia questões judiciais. Mas ele estava numa sinagoga, que então era menor. E como ele era um professor, geralmente os príncipes da lei, os sacerdotes e tal, ofereciam para que uma pessoa que fosse um professor, fosse um teólogo, fosse um outro sacerdote, pudesse pregar. E era dado a ela um papiro, a escolha era pela sorte, e se pregava sobre o Torá, o Velho Testamento. E Jesus então se dirigiu à sinagoga. Lá ele foi convidado e todos estavam ansiosos para escutar o que o Messias iria falar, que palavras ele iria dizer. E todos já sabiam que a pregação de Jesus era cativante. Mas dentro daquela sinagoga também estava indo uma mulher para o culto do dia de sábado. E aí nós vemos a importância dos primeiros ensinamentos, que eu já repeti aqui algumas vezes. Como é importante nós irmos à nossa casa de oração. Como é importante vocês virem aqui ao lar do Inácio. Porque é aqui que nós depositamos a nossa fé. É aqui que nós depositamos a nossa esperança. É aqui que o próprio Jesus disse que quando houvesse mais de um filho seu presente, ele estaria. Somos vários aqui presentes. Ele com certeza está aqui essa noite. Olha que notícia boa. Fala para o teu irmão, Jesus está aqui hoje, que bênção. Olha que visita ilustre. Daí a importância de nós virmos na casa de oração. Porque no momento da pandemia e depois da pandemia, todo mundo gosta de assistir pela internet, né? No conforto da sua casa, né? Todo, né? No quentinho. É muito mais gostoso. Você pode dar um pause no palestrante chato quando ele quer, né? Mas Deus nos ensinou, através do seu Filho Jesus, olha que importante isso, que Jesus, ele como judeu, ia à sinagoga ou ia no templo. Então, nesse plano de existência que nós estamos, é muito importante
nós virmos a casa de Deus. É aqui que você começa a preparar o seu caminho para receber a sua bênção, o seu milagre, a palavra de Deus viva. Então, para vocês que estão aqui hoje, vamos dar uma salva de palmas para o teu irmão ao lado, falar assim, parabéns, você veio hoje aqui. Vocês estão de parabéns. Não fica triste. Você que está assistindo aí pelo Instagram, não fica triste. Semana que vem eu conto com você aqui. Ora, e aquela mulher decidiu ir à sinagoga pelo seu dia de sábado. Porém, olha que coisa interessante, no tempo de nosso Mestre Jesus, as mulheres eram completamente excluídas. Esse diálogo que nós vimos aqui não acontecia. Porque a mulher, quando andava, ela andava geralmente, não olhava diretamente nos olhos do homem, não falaria com ninguém de estranho na rua, só com o próprio marido, eram muitas vezes obrigados a andar atrás do marido. Beleza, hein? E eram totalmente discriminadas na sinagoga. Na sinagoga, elas ficavam no templo, num lugar atrás, escondidas. Muitas vezes tinha um véu separando as mulheres dos homens. Em outros lugares, ela ficava na galeria, lá em cima, lá atrás. Não podia ficar junto dos homens, porque eles entendiam que a mulher não tinha capacidade de aprender o Torá. Olha que situação. Então, ela era totalmente discriminada. Era uma mulher que, em virtude da doença dela, ela era tida naquela época como uma mulher que, se ela estava com aquela doença, andando encurvada, era uma mulher que era pecadora ou cometeu algum pecado e era vítima de críticas, era vítima de olhares que condenam, era vítima de preconceito. Meus irmãos, quantas pessoas hoje, 2025 anos depois, também sofrem com preconceito, com críticas, com olhares criminosos? Quantas mulheres hoje estão sofrendo por relacionamentos tóxicos? Estão sofrendo porque são humilhadas nos seus casamentos pelo próprio marido, que de vez de botar a mulher para cima, dizer que ela é bacana, que ela faz um trabalho excelente, que ela cuida bem do filho, os maridos põem ela para baixo, você não vai conseguir, você não vai arranjar emprego, você não vale nada. Quantas mulheres não estão sofrendo isso hoje? Quantas mulheres hoje sofrem pelo preconceito? E aquela mulher decidiu ir ao templo, mesmo com os olhares que a incriminariam, mesmo todo mundo apontando o dedo para ela, dizendo que era uma pecadora, mesmo ela carregando uma enfermidade que o texto nos fala que era uma mulher que andava encurvada. E Lucas vai dizer que ela já vinha tentado se recuperar, restaurar a sua saúde, mas de nenhuma forma havia conseguido. Isso quer dizer o quê? Que aquela mulher tinha ido a todos os médicos possíveis para tentar a cura, mas cada vez ela andava mais encurvada, mais olhando para o chão. Amados, quantos irmãos hoje nossos estão com tantos problemas na vida que andam encurvados? São problemas acima de problemas, dores acima de dores, preocupações acima de preocupações. É preocupação com o filho, é preocupação com as contas que tem que pagar, é preocupação com os boletos vencendo, é preocupação com a saúde, com o emprego, com o trabalho. E as pessoas podem reparar que às vezes na rua estão andando de cabeça baixa.
Quantas pessoas hoje estão andando encurvadas pelo peso da vida, pelo peso da dor, pelo peso do sofrimento? Aquela mulher andava encurvada, vítima de preconceito e de grande sofrimento, porque ela sentia dores. E muito provavelmente aquela mulher também era rejeitada dentro da sua própria casa. Seus filhos tinham vergonha de ir com a mãe para o colégio. Seu marido talvez não a procurasse mais no leito. Dor, sofrimento, angústia. Quantas pessoas vêm atravessando esse mesmo problema? E Lucas descreve que ela há 18 anos sofria. Ela não nasceu assim. 18 anos de sofrimento. Quanto tempo tem durado a sua dor? Quanto tempo tem durado o seu sofrimento? Quanto tempo você tem andado encurvado? Quanto tempo você tem andado depressivo, triste? Quanto tempo tem durado a sua dor? Porque tem pessoas que desistem apenas com 2 dias de dor. Essa mulher está 18 anos sofrendo. Mas mesmo assim ela não desistiu de ir à casa de Deus. Mesmo assim ela não desistiu da sua fé. Mesmo assim ela continuava indo ao templo, enfrentando todo o preconceito, toda a dor, toda a dificuldade. Fala com o teu irmão, não desista, meu irmão, você vai conseguir. Fala com ele, sacode o teu irmão, fala, não desista. E aquela mulher entrou naquela sinagoga. Os olhos todos se voltaram para ela. Talvez não falassem, mas contassem piadinhas. Alguém falando, lá vem a pecadora. Porque o que mais tem, às vezes, na sinagoga, na casa de Deus, é alguém reparando de como você vem ao culto. Ele veio com uma mini saia, né? Ou aquele cara vem com a calça muito apertada, parece até cantor sertanejo. Né? Aí você olha para ele, parece fofão, não te parar com isso. Né? Olha, meus irmãos, tem sempre um olhar. Vocês podem acreditar que tem sempre olhando alguém para vocês, sempre reparando em vocês. Mas ela seguiu em frente. Ela foi a pobre mulher, ficou lá atrás, escondidinha, junto com as outras mulheres, enquanto Jesus pregava. E a pregação de Jesus era envolvente, a pregação de Jesus era cativante. E todos se admiravam de ouvir a palavra de Deus, porque ele falava também da vida além da vida, falava do reino dos céus, falava para perdoar. E todos estavam entusiasmados. Jesus, com um semblante leve, talvez um sorriso disfarçadamente elegante, que ele não saía rindo, dando gargalhada. Quando de repente algo iria acontecer. Jesus olhou lá para o fundo, a última galeria, e lá ele viu aquela mulher. Seu sorriso se fechou. Seu olhar penetrou aonde estava a mulher que sofria 18 anos. No momento que ele olhou para aquela mulher, ele viu a dor, o sofrimento, o preconceito, a rejeição, o longo tempo que ela passou sentindo aquelas dores.
E agora eu tenho uma boa notícia para vocês. Jesus está aqui hoje e está olhando para cada um de vocês. Está olhando para o seu sofrimento, está olhando para a sua dor, está olhando para a sua angústia, está olhando para o seu problema, para a sua tristeza. Ele está firmemente olhando para cada um de vocês. E pega na mão do teu irmão e fala aí. Repara não, mas Jesus está te olhando. Teu irmão, fala com carinho e amor. Jesus está te olhando agora. Essa é a sua hora. Jesus está fazendo aquele mapeamento. Está olhando para você. Está olhando o seu sofrimento, a sua dor, a sua angústia. Talvez ele esteja olhando para alguém falando, esse não tem mais jeito. Ora, meus irmãos, e ele para. Todos esperam para ver o que aconteceu, porque Jesus parou de pregar. Então Jesus chama a mulher para frente da sinagoga. Ei, vem cá você. Reparem que a mulher não sabia que era para ela que estava sendo chamada. Ela estava olhando para baixo, ela não podia olhar para o alto, não conseguia, estava encurvada. Mas alguém falou, ei, é você. E a mulher sai da galeria e vai andando, cruzando na frente de todos. Enquanto ela passava naquela galeria, enquanto ela descia da galeria, enquanto ela ia andando para frente onde estava Jesus, todo mundo parou o olhar e ficou olhando. O que vai acontecer? Por que Jesus chamou uma mulher e ir até lá na frente, ser chamada lá na frente? Isso seria impossível de pensar na cabeça de um judeu daquela época, ou de um sacerdote. Mas Jesus parou tudo e chamou a mulher. Porque Jesus está parando tudo agora na sua vida. Vamos fazer um restart. Vamos começar do zero. Ele quer olhar para você e dizer, ei, vamos começar tudo de novo. Está na hora. Ele quer dar um basta no seu sofrimento. Ele quer dar um basta na sua dor. Ele quer dar um basta na sua angústia. E a mulher vem andando para frente. Aqueles olhares que a incriminavam estavam agora extasiados, olhando para ela para saber o que iria acontecer. Talvez alguns até pensassem, ele vai dar um maior puxão de orelha nela. 18 anos de sofrimento. Que havia tentado de todas as formas com a medicina da época para ser curada e não conseguia ser curada. Sabe o que nós aprendemos com isso? Jesus então impõe as mãos sobre ela. Olha o poder da imposição de mãos. Mais uma vez. Olha o poder da imposição de mãos. Quando vocês saírem desse auditório e entrarem para as salas de tratamento, entrem com fé. Vocês estão ouvindo a palavra de Deus. Vocês vão entrar nas salas de tratamento. E naquele momento que o médium sensitivo está impondo a mão sobre vocês, ele está sendo naquele momento também um instrumento de Deus para que a cura, o bem-estar, o equilíbrio, a paz chegue a cada um de vocês que deitarem em cada maca. Nós somos apenas os intermediários. Quem faz a obra é Deus. Lembre-se de quem faz a obra é Deus. É Ele. Só Ele. Somente Ele. E ao receber a imposição de mãos, absorvam a energia. Esqueçam os problemas. Sintam que vocês também possam ser curados. E Jesus impõe as mãos sobre ela. E o que Ele faz? Ele expulsa o espírito de enfermidade. E aí, fazemos um parênteses nessa história. Muitas vezes a causa da enfermidade, a causa da dor, a causa do sofrimento, ela é de origem espiritual. Sim, aquela mulher, a enfermidade dela era de origem espiritual, porque Jesus expulsou o espírito da enfermidade.
Isso não quer dizer que você tem que parar de ir ao médico, não. Você tem que ir ao seu médico, você tem que ir ao seu cardiologista, você tem que ir ao seu psiquiatra, você tem que ir ao seu psicólogo, sim. Mas deixa também a espiritualidade te ajudar. Deixa a espiritualidade trabalhar junto com a medicina terrena. Deixa Deus agir com a imposição de mãos na sua vida. E Jesus expulsou o espírito de enfermidade, ou seja, Jesus tirou dela o obsessor que fazia ela andar encurvada, que fazia ela ficar deprimida, que travava a vida dela, porque muitas vezes o problema que estamos passando é de origem espiritual. É quando você tenta muitas coisas da sua vida e nada dá certo. É quando seus relacionamentos não vão para frente. Por quê? O que tem de errado comigo? É o bafo, aí tudo bem. Aí vocês não vão falar que é um encosto, né? Só se o cara engoliu um espírito de porco. Ora, meus irmãos, mas tem muito problema que é espiritual. Muito problema que acontece conosco é de origem espiritual. Tá vendo? Agora você vai cutucar o teu irmão e falar, você está com encosto. Não fala assim, não, é brincadeira. Às vezes aquela pessoa problemática. Ora, e Jesus, impondo as mãos sobre ela, expulsou o espírito de enfermidade, e diz o texto que na mesma hora ela ficou curada. Tirou aquele obsessor, tirou aquele espírito negativo, ela ficou normal de novo. E todos começaram a ficar admirados, dizendo, sim, ele é o Messias, ele é o Salvador. E os historiadores contam que ela foi uma das fiéis seguidoras de Jesus. Gratidão. Olha como é que é importante a gratidão, gente. Não basta receber o milagre, não basta receber a cura, não basta receber a bênção que você quer. É necessário que sejamos gratos. É necessário que tenhamos gratidão. Saber agradecer é divino, é mágico. E tão grande como agradecer, o importante é você ser fiel. Como aquela mulher foi fiel a Jesus. Aonde ele ia, ela estava lá junto com as mulheres. Ser fiel, é claro, é frequentar a casa de oração, estar ali presente, estar ali lutando. Ser fiel é motivar outras pessoas que também venham na casa de oração. Mas, como sempre, os príncipes da sinagoga, os sábios, os sacerdotes da época, começaram a criticar Jesus porque ele não poderia curar uma mulher doente de 18 anos no dia de sábado, ainda mais numa sinagoga. Por quê? Tem sempre alguém para te criticar. Tem sempre alguém querendo criar um obstáculo na sua vida. Tem sempre alguém querendo te prejudicar. Tem sempre alguém para apontar o dedo para você. Não importa o quanto máximo que você faz, não importa o melhor que você se desempenha, que você dá para fazer alguma coisa, tem sempre alguém que vai te criticar. E às vezes se critica por inveja. Eram os que os sacerdotes tinham inveja de Jesus, porque não conseguiam pregar como ele pregava, não conseguiam atrair a multidão como ele atraía, não conseguiam curar como ele curava. Vocês conhecem alguém invejoso na vida de vocês? Graças a Deus, não. E aquela mulher, a partir daquele instante, ficou liberta. Essa noite, Deus está aqui presente e também quer libertar vocês das amarras do maligno. Quer libertar vocês da fúria de Satanás. Quer libertar vocês dos espíritos impuros. Quer libertar vocês de toda enfermidade. Essa noite é uma noite em que vocês já receberam a palavra de Deus, vão receber a imposição de mãos, e ao sair aqui do lar, tenho certeza que vão sair recebendo a bênção divina.
Se você acredita nisso, mas acredita muito forte, abraça esse teu irmão que está dormindo do teu lado e fala: ei, essa noite é a noite da sua bênção. Enquanto o coral vem aqui na frente.